Então, vamos dar continuidade àquele trabalho que a gente vinha fazendo e sobre o projeto Evolução em Dois Mundos, né, do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. E a gente parou nessa parte aqui, quando a gente estava falando sobre a massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas, né? É nessa massa, em todo esse universo, na verdade, que as mônadas celestes, e aí a gente está falando de nós mesmos, né? E de outras tantas entidades, tantos seres que existem em todos os universos, né? A gente não vai falar apenas de um, né? Mas a gente sabe que tem vários universos e as mônadas celestes têm os universos como palco para poder estabelecer todo esse processo desde o momento que elas são criadas até o momento que elas retornam ao seio do Criador em estado de angelitude, né? A estrela mais massiva que o Sol, ela sofre uma pressão gravitacional em seu núcleo enorme, né? Muito maior do que a que o Sol. E ela pode chegar, uma temperatura pode chegar a 6 bilhões de graus. E isso é algo, pessoal, que a gente não tem nem como imaginar. Só que múltiplos elementos químicos que vão do hélio ao ferro, eles se fundem no interior do Sol. E aí eu vou adiantar um pouquinho do que a gente vai ver na frente, mas vocês devem estar lembrados que a gente falou lá atrás que a poeira estelar, né, parecendo aquele pó no cosmos, aquilo ali, que é o berçário das estrelas, ele é formado principalmente de hidrogênio e uma parte de hélio, que são os dois elementos primordiais da matéria. O hidrogênio, para vocês terem uma ideia, ele tem um próton, um nêutron e um elétron na constituição do seu átomo. O hélio, ele tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. E a gente vai ver o seguinte, que o hélio, ele é a resultante da fusão de 2 átomos de hidrogênio. E isso acontece não só no interior da estrela, como também no próprio espaço, na medida em que a pressão, que a gravidade começa a aproximar aquele gás. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Aqui a gente vê uma imagem de uma explosão de uma supernova. O que é uma supernova, pessoal? Supernova é uma estrela que chegou ao final de vida dela e explodiu. Quando a estrela chega ao final de vida dela, existem algumas situações que podem ocorrer. Uma delas é essa explosão que vocês estão vendo aí. Essa explosão ela ocorreu na galáxia a 200 milhões de anos-luz da Terra, em 2005. E ela foi captada pelo telescópio Hubble, né? E essa estrela ela tinha, na verdade, 50 vezes a massa do Sol. Era 50 vezes maior do que o Sol, a sua massa. Então a gente percebe que é uma estrela grande. Não é das maiores, mas é uma estrela grande. E quando a estrela acontece isso com ela, que ela explode, ela chega num ponto crítico e uma explosão, pessoal, o que é uma explosão? Uma explosão é uma liberação absurda de energia num espaço curtíssimo de tempo. Então, é o que está sendo dito aí, né? É uma energia que escapa num espaço muito curto de tempo. A estrela é como se ela desabasse sobre ela mesma. Porque imagine, você tem a estrela e dentro dela, no centro dela, tem uma gravidade absurda, é uma gravidade que a gente não consegue imaginar. E é essa gravidade que vai fazendo com que os elementos, o hidrogênio inicialmente e o hélio, comecem a se fundir, eles entram em fusão nuclear. E quando eles começam a entrar em fusão nuclear, a pressão e a temperatura é tão alta
que eles começam a formar outros elementos químicos. Se a gente olha lá para trás, quando a gente estudou um pouco de química e que a gente vê aquela tabela de elementos, né? A tabela periódica dos elementos, a gente vai ver que existem vários elementos. O hidrogênio é o primeiro, porque ele tem o peso atômico 1. O hidrogênio é o segundo, perdoe. O hidrogênio é o primeiro e o hélio é o segundo, que cada um tem um peso atômico 1 e 2. Então, os outros elementos vão sendo formados da fusão do hidrogênio com hidrogênio, forma o hélio, hidrogênio com hélio vai formar um outro elemento, e depois esse outro elemento com hidrogênio, com hélio, com ele mesmo vai formar outros elementos e por aí vai. É uma reação em cadeia que acontece no núcleo da estrela. E aí, só que a pressão e a temperatura de uma estrela, ela só é capaz de formar até o ferro, que é o elemento químico, que tem um peso atômico 26. Ele tem 26 prótons no seu núcleo. E a pressão e a temperatura só conseguem formar até esse elemento químico, do hidrogênio, que é o número 1, até o ferro, que é o número 26. Por quê? Porque na estrela em vida, digamos assim, ela tem uma temperatura altíssima, uma pressão altíssima, pela própria gravidade, mas não consegue passar do elemento químico 26. Só que, na hora que a estrela vira uma supernova, que ela desaba sobre ela mesma, que ela colapsa, ela simplesmente é como se ela chupasse, entrasse nela mesmo numa rapidez absurda. Aí o que é que acontece? A temperatura que antes a gente estava vendo lá de 6 bilhões de graus, ela vai a um valor muito maior. E a pressão também. Vocês devem se lembrar lá de química, né? Que era a famosa CNTP ou CNPT, condições normais de pressão e temperatura. Nas condições normais de pressão e temperatura do Sol, ele só chega até o ferro, só consegue ter a fusão para formar até o ferro. Mas quando acontece essa situação da estrela desabar sobre ela mesma e explodir com essa pressão e temperatura absurda, aí a gente tem a constituição de vários outros elementos, quando a gente tem a supernova acontecendo. Ela brilha e ilumina uma parte do universo. Aqui a gente vê a nebulosa do Caranguejo. Essa nebulosa do Caranguejo está a apenas 6.500 anos-luz da gente. Vocês estão lembrados que a outra estava a algumas centenas de milhões de anos-luz. Aí a gente viu aquela imagem meio que distante. Essa nebulosa do Caranguejo, ela está a apenas 6.500. Então, em 1054 depois de Cristo, os astrônomos chineses e árabes conseguiram ver a estrela quando ela explodiu. Foi uma luminosidade muito grande. Existem relatos sobre isso. E até hoje ela está se expandindo. Essa imagem que a gente está vendo aí, pessoal, é o resultado da explosão dessa estrela. E essa nuvem que a gente está vendo, ela contém todo tipo de elemento que vocês imaginarem. Por exemplo, você pega aqui eu tenho uma prata e tenho ouro. Prata e ouro numa estrela normal não existia, porque o ouro está lá em quase próximo de 70, em torno de 70 prótons no seu núcleo. Prata está lá próximo também. Não é formado numa estrela em tempo de vida útil. Ele só forma na hora que a estrela explode. E não só prata e ouro, todos os elementos químicos da tabela periódica. E aí isso tudo vai para o espaço. Vai ser irradiado para o espaço. E aí, por exemplo, vocês estão vendo, essa estrela, ela está em expansão a cerca de, quer dizer, a estrela que explodiu, né, essa nuvem, a cerca de 1.500 quilômetros por segundo. E ela vai se espalhando em todo o universo.
Essa matéria que é expelida, ela tem gás, né, aquecido numa temperatura absurda, e os elementos químicos que eu falei, na sua plenitude, todos os elementos da tabela periódica e, eventualmente, outros que a gente ainda nem imagina, a gente nem conhece. E é assim, pessoal, que os planetas e outras estrelas são também formadas. Porque esses elementos químicos, essas substâncias que foram ejetadas quando a estrela explodiu, elas vão parar em algum lugar, elas vão se aglomerar. E a gente vai ver aí como é que acontece a formação de uma estrela e dos planetas. E aí um sistema solar, por exemplo, vai surgir. Quando essa nuvem começa a se condensar, que ela começa a atrair, a gravidade começa a acontecer, vai surgir estrelas e planetas que vão se aglomerando, tá? Quando uma estrela ela está iniciando o processo, o ponto de ignição, o ponto que a estrela, que a gente diz que a estrela acende, que ela inicia um processo de formação de estrela, é de apenas 10 milhões de graus centígrados, tá? E você tem uma rotação de matéria em torno do Sol, ela não fica ali paradinha, aquilo ali está girando, através da força da gravidade, né, e da rotação ele vai girando, e toda aquela matéria ela vai girando e forma uma espécie de disco. E nesse disco, que é imenso, no centro você vai ter a formação da estrela, mas em volta você vai ter a formação dos planetas, né? E aí você tem a parte dos materiais rochosos que vão se aglomerando e vão formando planetas, né? Observem aí agora essa imagem. Do lado esquerdo, a gente tem aqui uma nuvem, né, como se fosse uma nuvem. No centro é que vai ser formada a estrela. Já do lado direito, a gente já vê aqui a estrela acesa, tá? E aqui ela gira a uma velocidade, né, rápida aqui no giro da sua rotação. E aqui no centro vai se formar o Sol, mas ao redor vão se formar os planetas. Pensem no nosso sistema solar. Vocês estão lembrados do nosso sistema solar como é que é? A gente tem o Sol e tem vários planetas que giram em torno do Sol, cada um na sua órbita. Tem uns que estão mais próximos do Sol, outros que estão mais distantes do Sol. E eles foram formados dessa poeira que tem aqui ao redor do Sol. É claro que no início era poeira, mas depois elas vão se aglomerando e aí começa a formar um planeta aqui, outro planeta ali, e cada um na sua órbita, cada um com o seu giro em torno do Sol. É um processo muito bacana, muito bonito, quando a gente começa a entender como é que o Sol, como é que os planetas são formados. E outra, pessoal, de onde é que o nosso corpo vem? Da Terra nós viemos e para a Terra voltaremos, né? Ora, se a Terra é feito de estrela, porque, quer dizer, a Terra que eu digo, o planeta Terra, como todos os outros planetas, eles são feitos de material de uma estrela. Na hora que a estrela explodiu, formou esse material que foi se condensando ao longo dos seus bilhões e bilhões de anos, foi se condensando, se aglomerando, e nós, nosso corpo, tem fósforo, tem cálcio, tem magnésio. Todos esses elementos e outros mais, água, todos esses foram formados, né? A água já é uma molécula que é formada de hidrogênio e oxigênio, o próprio oxigênio. Todos esses elementos foram formados depois que a estrela explodiu. E aí a gente pode dizer que nós somos filhos, verdadeiros filhos das estrelas, como a gente vai ver aí na sequência, né? E aí o André Luiz diz, ó, semelhantes mundos servem à finalidade que se destinam, por longas eras consagrados à evolução do espírito. E esse processo, pessoal, é um processo que acontece de maneira rotineira. O nosso sistema solar, ele foi criado há cerca de 5 bilhões de anos atrás, e o Sol nosso, ele tem uma estimativa de vida de mais ou menos 5 bilhões de anos.
É o que os cientistas imaginam. E quando ele acabar, se ele virar uma supernova e explodir, todos os planetas, Terra, Júpiter, Marte, Saturno, Vênus, Plutão, Urano, enfim, todos esses planetas que estão ao redor do Sol vão também explodir, vão também ser desintegrados, junto com a explosão do Sol. Só que tudo isso vai ser uma renovação, porque, assim como nós, na natureza, tudo nasce, evolui, morre e se renova. E aí a gente volta àquela frase que eu disse a vocês há algum tempo atrás, que ela é muito apropriada para isso aí, que é o quê? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é uma dança cíclica, é um processo. Só que esse processo não é um processo como a nossa vida, que tem um tempo médio aí de, sei lá, 80 anos. Esse processo cósmico, ele é um processo aí de bilhões de anos, né? Toda essa energia e essa matéria que é jogada no espaço, ela é reaproveitada pelos agentes divinos. Eles é que vão estar atuando para que toda essa música, né, se transforme em uma letra, ou seja, que se materialize. Toda essa melodia se transforme numa letra e vai se materializar. Os gases e o próprio átomo, que a gente vai ver, ele tem um espaço vazio muito grande. E quando ele está num estado primitivo, ele tem um espaço muito maior. E aí a ação dos elementos, dos agentes divinos, faz com que eles se aproximem e que eles tenham uma formação que a gente conhece como o próprio átomo em si. Ele não está desagregado. E aí, tudo isso vai iniciando a reconstrução das novas moradas celestes, onde as novas mônadas divinas que vão ser deslocadas ou vão ser criadas naquele local vão ter a oportunidade de se desenvolver, né? E aí, como diz André Luiz, nas quais a obra de Deus se perpetua em sua glória criativa. Como eu disse aí, com exceção do hidrogênio e do hélio, todos os elementos químicos do universo são gerados no interior das estrelas, quando elas morrem, quando elas explodem, tá? E eles espalham matéria no espaço sideral. E aí, olha que bacana, é como se eles estivessem semeando um jardim. E as flores e frutos são planetas, luas e outras estrelas. Imagine o universo como um jardim, né? Onde existisse lá aquele jardineiro, que são os agentes divinos, que estão ali plantando uma estrela aqui, um planeta ali, e fazendo toda aquela formação, colocando a sua energia como adubo, para que aquilo tudo possa florescer, se desenvolver. Muito bacana, né? E um dia, claro, eles vão morrer e todo esse ciclo começa novamente. E como eu disse aí, é belo compreender que, de certa forma, somos também filhos das estrelas. Não só o nosso corpo físico, tá, pessoal? Mas o nosso corpo astral, ele também é formado dos elementos que compõem aquele planeta que a gente está. E esses elementos, eles vieram de uma estrela. Então, nós somos literalmente filhos das estrelas. Aqui a gente vê a constelação de Órion, que fica a 6.400 luz, e esses pontos que vocês estão vendo aí brilhantes, dentro dessa nuvem, são estrelas. Isso aí é um berçário estrelar, né? É onde as estrelas vão nascendo. E essa luminosidade toda são estrelas que ascenderam, estão em processo de formação.